E o mundo se despede, gente, do mês de setembro, superando 1 milhão de vítimas fatais da Covid-19. Por isso, vamos dar início a mais um plantão virtual com o médico de família Antônio Spreuser. Se você tem alguma dúvida sobre o coronavírus, envie pelas redes sociais usando a hashtag Hoje em Dia. Então, doutor, tudo pronto? Vamos começar? Vamos lá, Renatinha. Bom dia, César Filho, Renatinha, telespectadores. Vamos embora, vamos tirar as dúvidas de todo mundo. Tem a primeira pergunta aí do nosso público, doutor, olha só. Olá, doutor, tudo bem? Meu nome é Gisele, estou grávida de 5 meses e eu tenho uma pergunta. O que acontece de diferente no parto se uma mulher estiver com Covid? E aí, doutor, tem uma diferença no parto se a mulher estiver com Covid? Obrigada, viu, Gisele, pela pergunta. Então, respondendo à pergunta da Gisele, é assim: se você sabe que você está com a Covid-19, quando você chega no hospital, já tem que avisar toda a equipe médica e paramédica, porque todos têm que se preparar, tem que saber o quarto que ela vai ficar. O centro cirúrgico tem que ser diferente. E um trabalho foi publicado agora recente que todas as mulheres querem fazer cesárea, acham que tem mais segurança, né? Quando tem a Covid. Mas é o contrário, o parto normal é ainda mais seguro do que a cesárea. E além disso, nós brasileiros gostamos de muita gente no quarto, festa, família, né? Não pode também, é um acompanhante só. E a amamentação pode ser feita, desde que bem feita, com máscara e isolamento. Olha, doutor, na verdade, a gente tem muitas dúvidas, mas durante todo esse período, todos nós aprendemos e aprendemos muito já com relação à Covid-19. E eu tenho certeza também, todos os profissionais de saúde também têm aprendido bastante. Talvez até por isso, com essa larga experiência que todos adquiriram, a gente tenha tido aí um número menor de mortes, a gente tem uma estabilização maior em todo o país com relação ao número de casos e ao número de óbitos também, em virtude desse aprendizado que os médicos tiveram, não é? Com relação a tudo isso, porque ainda, apesar de tudo, é muito novo. Nós continuamos com as dúvidas e temos mais uma delas. Vamos lá. Olá, doutor, bom dia. Eu sou Adriano, de Santa Cruz das Palmeiras. Conta pra gente como está a evolução dos estudos da vacina chinesa e o que falta para ela ser distribuída para a população. Obrigado. Essa é a dúvida do Adriano e eu tenho certeza da população de todo o Brasil, porque todos esperam por essa vacina e que ela seja realmente eficaz. Muito se fala na vacina chinesa, doutor. O que a gente sabe dessa vacina, da produção e quando ela realmente estará em uso para a população? Então, a vacina Sinovac, ela está sendo aplicada já em 13 mil voluntários no Brasil, em mais de 12 centros médicos e no Distrito Federal. E o que acontece é que ela tem sido observada a segurança dela, porque os efeitos colaterais são abaixo de 5%, e tem mostrado eficácia. E o que está sendo estudado agora são os diversos grupos e faixas etárias. Por exemplo, eu ontem fui aqui no Einstein e tomei a vacina, essa Sinovac, porque eu pertenço ao grupo de risco, um dos mais elevados, acima de 65 anos. E esse grupo também tem sido observado e controlado. Então, para o Brasil, até final de outubro, vai ser feito todo o levantamento. Dezembro e começo do ano já começa. Certo. Mas está a 1000 por hora esse projeto aqui. Deixa eu aproveitar. Ontem o senhor tomou a vacina. O senhor teve algum efeito colateral, doutor, ou não? Não, eu não tive febre, eu não tive nem dor no local da vacina, não tive vermelhidão. E todos os dias agora a gente vai ter controle e vou tomar a segunda dose da vacina daqui a 3 semanas. Perfeito. Mas nessa experiência que a gente está tendo com relação aos voluntários, tem também o placebo, não é isso? Então, para justamente ter essa diferença, faz parte desse estudo, para que realmente tenha uma amplitude maior, não é? Estabelecemos o contato com o professor Dr. Antônio Spreuser e eu peço que você conclua então, doutor, falando sobre essa sua experiência, já que o senhor submeteu ao teste, né, tomou a vacina ontem, como é que são os passos daqui para frente? Então, agora, eu não sei se eu tomei o placebo ou a vacina, mas agora eu vou ficar em observação durante 1 ano. Todo dia eu tenho um diário que eu tenho que escrever e serei acompanhado aqui no Einstein. A cada 2 semanas eu vou lá, vamos fazer exames, vamos fazer entrevistas. E eu estou achando ótimo, porque é uma colaboração para nossa população. Isso é muito importante. E a gente te agradece, viu, aí,
pelo voluntariado, né, por fazer parte aí desse estudo que vai ser importante para o mundo, né, doutor? Tem mais uma pergunta agora. Olá, meu nome é Sérgio. Doutor, estão dizendo por aí que quem teve dengue é imune ao coronavírus. Isso é verdade? Obrigado, bom dia. Será? Sérgio, boa pergunta. Doutor, quem teve dengue é imune ao coronavírus? Então, está sendo feito um trabalho agora lá no Nordeste pelo Nicoleles, que é um cientista, e ele descobre que alguns pacientes que têm imunidade para a dengue podem apresentar imunidade também para o coronavírus. Então, é o que a gente fala de uma imunidade mútua, é uma imunidade conjunta. Tanto que a vacina para dengue, ela pode também suportar alguns pacientes para não pegar a Covid-19, enquanto não surgem novas terapêuticas para a Covid. Então, esse achado é muito interessante. Parece que existe realmente uma imunidade conjunta para essas duas doenças, o que é bom. Ô, doutor Sproycer, existe uma história também, não sei se já existe um estudo com relação a isso, de que quem já teve H1N1 também teria uma resistência maior a pegar a Covid-19, é verdade? É verdade. Então, a gente está aprendendo agora, por exemplo, que quem tomou a vacina tríplice viral, quem tomou a vacina BCG, quem tomou essa vacina do H1N1 tem mais proteção, tem mais resistência para a Covid-19. São boas notícias, né, César Filho? Sem dúvida. É como você acabou de falar, os estudos vêm agora à flor da pele e todo mundo está aprendendo com essa pandemia, graças a Deus. E nós temos mais uma dúvida do telespectador, vamos a ela. Bom dia, doutor. Meu nome é Gustavo, tenho 21 anos. No começo de abril eu positivei para Covid e um dos sintomas mais característicos que fizeram eu buscar uma unidade de pronto atendimento foram perda de paladar, perda de olfato, seguido de desconforto respiratório e dores musculares. Eu tive todos os sintomas bem divididos durante 2 semanas. Foi bem respiratório na primeira e foi impacto físico na segunda. Cansaço aos mínimos esforços, dor para respirar, dificuldade para dormir, foi bem complicado. Mas uma coisa que marcou bem foi a perda de paladar e perda de olfato, porque por 2 semanas você come tudo com o mesmo gosto, você bebe tudo do mesmo gosto. Então eu gostaria de saber se tem algum tratamento específico para estar auxiliando essas pessoas que tiveram a perda de paladar, perda de olfato, decorrente ao Covid. Tá? Obrigado, doutor. Boa pergunta do Gustavo. Você vê um jovem, apenas 21 anos, né? E quer saber se existe um tratamento, doutor, e essa perda... Eu conversei já com algumas pessoas que tiveram também Covid-19 e perderam olfato e paladar, que falaram que até hoje, mesmo depois de curados, às vezes oscila, às vezes perde o paladar no dia seguinte volta. Isso é normal, essa transição? É normal, César Filho. Tem pacientes que demoram mais de 6 meses, 8 meses para voltar e às vezes não volta tão cedo, não. Então, existe um grupo na Espanha que foi baseado num trabalho alemão, que estão fazendo um trabalho chamado treinamento olfativo. Treinamento olfativo é quando você coloca, por exemplo, 4 kits na sua frente. Vou dar um exemplo, vai. Sabão em pó, chocolate moído, café, e são substâncias que têm um cheiro muito forte, né? Sim. Então, você, durante 15 a 20 minutos, você pega um pote e fica cheirando e vendo aquela substância. Parece que o cérebro, ele começa a recapitular o sabor e o cheiro e o olfato daquilo que você está cheirando. E isso pode ajudar muito na volta de você sentir o olfato. Então, essa anosmia, o tratamento tem sido feito, esse treinamento olfativo. E tem funcionado muito bem. Então, é uma dica muito boa, né? Colocar substâncias como, por exemplo, fortes como a pimenta, como essas que eu falei, chocolate moído e café, todo dia cheirar um pouquinho para o nervo voltar a funcionar. É uma dica boa, né, para quem está em casa e que está sem um olfato, sem um paladar, mesmo depois de curada da doença. E bota um alho, uma cebola, né, doutor? Eu vi ali uma moqueca também, exatamente. Um café, algo mais forte para fazer esse treinamento. Exatamente. É importante, boa dica, viu, doutor? Exatamente. Tem mais uma pergunta. Oi, doutora, bom dia. Meu nome é Karina Bosco e a minha dúvida é a seguinte. A gente já sabe de inúmeros problemas de saúde relacionados ao coronavírus. Estão falando agora sobre o surgimento de casos de pancreatite relacionados ao vírus. Isso procede? Agora, doutor, existe mesmo essa relação do aumento de casos de pancreatite ligados à Covid-19? Então, Renatinha, foi feito um estudo agora em Nova York de pacientes de março até julho com pancreatite.
com e sem Covid-19. E constatou-se que os pacientes com Covid-19 e pancreatite tinham mais complicações, ficavam mais tempo em UTI e ficavam mais tempo em hospital. Foram estudar o que acontece e viram que no pâncreas existem aquelas células receptoras de aquela enzima conversora da angiotensina, a ECA1 e a ECA2. E essa substância abre a célula para o vírus. Então, o pâncreas agora é a menina dos olhos da Covid-19. Os pacientes podem ter pancreatite e nós, intensivistas e clínicos, temos que estar muito bem de olhos abertos para esse órgão, pancreatite e Covid-19. É a realidade. Doutor, muito obrigada por essa aula, por todas as informações. Até a próxima semana. Tenha aí uma ótima semana, tá bom? César. Você também, César Filho, Renatinho, um abraço.